Estamos, então, falando hoje de gestão comunitária nos sistemas de abastecimento de água. Estamos contando com a participação de diversas pessoas, vai ser uma experiência bastante interessante. É um tema que fala do acesso ao abastecimento de água, especialmente em comunidades de pequeno porte, normalmente comunidades rurais, desconectadas de grandes centros urbanos, que é um grande desafio para a gente atender os objetivos do milênio, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 6, no acesso à água. Esse modelo de gestão ele vai interligar questões de governança, porque você tem a participação do usuário na decisão da tarifa, na decisão do sistema, como ele vai funcionar. Você tem questões de gestão de serviços, porque isso tudo tem que ser gestionado. Nós temos também questões relacionadas ao social, porque é com a participação da sociedade que esse modelo funciona, além das questões ambientais também. Então, é um tema muito amplo que envolve profissionais de diversas áreas, engenharia, serviço social, contabilidade, gestão pública, também um sistema que envolve vários segmentos para funcionar. E como ele funciona? São sistemas de abastecimento de água de pequeno porte, mas que tem tudo que um sistema tem normalmente, a mesma qualidade e segurança que todos têm, que é uma água captada, tratada, analisada de boa qualidade, distribuída com acesso domiciliar na casa de cada um. Só que esse sistema ele é gerido pela própria associação de moradores, tem um gestor comunitário que vai fazer toda a operação e manutenção com o engajamento da sociedade, com o engajamento da população dessa comunidade. Então, é um processo diferente, pouco conhecido no Brasil, mas que ocorre no mundo inteiro. Nós vamos ter, para falar disso, a Márcia Azevedo, do Espírito Santo, uma engenheira civil com muitos anos de experiência nessa área e que mobiliza a ação e os sistemas de abastecimento de água com gestão comunitária em comunidades rurais no Espírito Santo todo. Nós vamos ter o nosso querido amigo, que é um gestor comunitário, e ele vai estar exatamente trabalhando apresentando a sua experiência como gestor comunitário. Ele está lá na comunidade, trabalhando com as comunidades, gerindo o seu sistema de abastecimento de água, que ele vai trazer também umas experiências bacanas para a gente. Nós vamos ter o Danilo Ribeiro Moreira, que é da Central da Bahia, é uma organização que reúne uma quantidade de municípios e eles prestam assistência a vários sistemas comunitários que ocorrem lá na Bahia. Então, o Danilo vai trazer sua experiência de vários anos na Central, como é que isso é gerido e algumas ações maravilhosas que eles têm lá. E, por fim, para fechar, nosso especialista internacional, a Lil Soto, da Fundação Avina. Ela fica baseada na Costa Rica, mas a Fundação Avina atua em toda a América Latina, com presença muito forte, apoiando esses sistemas com capacitação, com uma série de elementos técnicos de suporte a esse sistema. É uma experiência enorme que a Lil tem, que está trazendo para nós, inclusive porque esse sistema é mais conhecido, esse modelo de gerenciamento é mais conhecido fora do Brasil, na América Latina, do que no Brasil. E ela vai trazer um pouco dessas informações, dos avanços que ela tem vivenciado e contribuído para isso. Então, muito obrigada a todas. Queria que vocês dissessem aí de onde vocês estão falando, de onde vocês nos assistem, qual é a sua área de atuação. E nós vamos ter aqui, nós estamos no Conexão Engenharia,
falando de gestão comunitária nos sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, como podemos romper barreiras para atender os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 6, em especial no acesso à água, com a universalização desse atendimento e como atender aqueles que ainda não têm um acesso de qualidade, seguro, e usando esse tipo de modelo, por exemplo. Então, gostaria de chamar agora a Márcia Azevedo para fazer a sua fala e trazer um pouco da vivência dela do Espírito Santo na gestão comunitária. A Márcia é engenheira da Companhia Espírito Santense de Saneamento, onde ela atua nessa temática, e também é membro da Câmara Temática de Saneamento Rural da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é um grupo de especialistas que interage, discute, aprimora, e eu convido todos vocês a também integrar esse grupo que estejam interessados nessa temática. É uma troca maravilhosa que ocorre aí. Márcia, queremos ouvir você. Boa noite, meu nome é Márcia, como a Ana Virgínia já falou. Eu trouxe uma pequena apresentação. Pode colocar? Não. Márcia, você quer que você mesmo põe ou a Daniela? Não, eu mandei no grupo. Isa, você pode colocar? Ou você ou a Daniele? Está no grupo. Peraí, deixa eu botar aqui, então. Márcia, é difícil para você colocar daí? Vou tentar. Eu pensei que... Não, o dela, a gente está fazendo. Essa parte a gente deixou de conversar. Mas então, gente. A Dani vai botar. Conseguiu? Sim. Fazendo favor. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Gente, é assim, quem sabe faz ao vivo. É tudo na correria. Gente, aproveita. Já está entrando. Pronto, está entrando. Então, eu fiz essa são só o nome, né? Gestão Comunitária Sistema de Abastecimento de Água, o nome na realidade do evento, e embaixo quem somos nós, né? A Márcia Azevedo e o Reginaldo, que vem depois de mim, que é o gestor de um sistema de água. Você pode passar. Pode passar o segundo slide. Aí. Eu não vou ficar lendo esses primeiros slides, não, porque nós temos pouco tempo, mas eu não podia deixar de colocar aqui uma definição sobre organização comunitária e serviço de água, que vem foi o nosso querido Roland Marin, que colocou. Eu vou pedir para passar, porque eu vou deixar aí, não adianta, senão a gente vai perder tempo, nós estamos com pouco tempo. Eu vou deixar para vocês. Depois, isso, essa é a definição. Depois eu digo quem é o Roland Marin, que é o ex-presidente da Cloxas, e digo o que é Cloxas, que é uma confederação latino-americana dessas organizações comunitárias. É um sonho que nós temos de trazer aqui para o Brasil. Mas vamos que eu tenho que chegar para falar no Espírito Santo, que vai ser mais objetivo. Pode passar, que nós vamos deixar a apresentação, depois eles leem. Pode passar. Isso aí esses itens são o que nós estamos falando, né? Que esses sistemas não são atraentes, que tem a quantidade estimada de organizações comunitárias que tem na América Latina, que são antigas, né? E que, apesar de ter muitas e antigas, continuamos com a gestão comunitária da água ainda invisível, ok? Pode passar. Isso aqui é um trabalho da professora Ana Virgínia, que fala que a gestão comunitária é uma alternativa de prover o sistema de abastecimento de água para essas comunidades de pequeno porte. Nós temos que escolher, ou nós vamos ficar brigando, quem é que tem que fazer, Estado, município, Estado, governo federal, ou nós vamos trabalhar para conseguir fazer o que podemos na situação de hoje e buscar melhoria sempre, buscar sempre melhora para envolver os demais entes, né? Vamos embora. Pode passar.
Aqui chegamos no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, nós temos dentro da companhia o programa de saneamento rural chamado ProRural. Nós trabalhamos nas pequenas comunidades, ele foi instituído em 91 e muita coisa já mudou de lá para cá, né? Nós trabalhamos em comunidades isoladas de população entre 50.500 habitantes. Ou seja, nós falamos que é saneamento rural, mas nem sempre é área rural. Às vezes falamos de pequenos distritos, mas que são o quê? Isolados, você não tem viabilidade de interligar a um sistema da companhia existente ou até mesmo a companhia operar aquele sistema isolado. Então, todos esses nós trazemos para o saneamento rural, chamamos o programa ProRural. Pode passar. Pode passar, por favor. Espera lá. Nós atendemos a 48 municípios dos 53 que a Cesanta tem concessão. E nós já executamos em torno de 350 obras, e aqui eu vou dizer para vocês que esses dados, eles não são dados para você dizer que isso é único, maravilhoso e um dado estatístico, porque a companhia faz obra, a companhia também elaborava projeto, entregava projeto para o município fazer com recurso FUNASA, nem sempre tínhamos o total conhecimento da obra que foi terminada ou não, muitas vezes a prefeitura fazia algum sistema de outra forma, até com recurso próprio, então nós temos, na realidade, precisa, como sempre, né, nós temos uma deficiência grande de dados, de informações certinhas, ok? Mas é o que nós temos, e falamos do princípio básico nosso, da implantação em parceria entre governo, entre governo e a operação e a manutenção se dá por autogestão, que também é a mesma coisa que a gestão comunitária, pelas comunidades beneficiadas, seguindo o modelo de gestão unicomunitário. Só um minutinho, esses dados que nós temos são dados retirados das nossas informações de obras realizadas da companhia, ok? Pode passar. Aqui eu falo do que é a gestão unicomunitária, né? E isso nós trazemos de um estudo que o Banco Mundial apresentou, que é interessante que todos conheçam, e daí nós adotamos esse nome, modelo de gestão unicomunitária e modelo de gestão multicomunitária. No nosso caso, nós somos a unicomunitária, que a comunidade tem uma gestão isolada para si. Em geral, administrativa e financeira é exercida pela associação comunitária e por um operador contratado para assegurar o funcionamento do sistema. Nem sempre temos associação, às vezes temos um comitê gestor, porque nem sempre montar uma associação. Então, cada comunidade, ela é por si, na sua gestão comunitária. Não temos uma unidade, como depois vocês vão conhecer com Danilo, uma central na Bahia, que agrega várias associações, várias comunidades. Pode passar. Por favor. Essa aí é a filosofia do nosso programa ProRural. Muita coisa já mudou desde quando ele foi instituído, que se falava muito em voluntário, inclusive operador voluntário, mas hoje não se consegue mais essa proeza. É interessante essa figura. Pode passar, por favor. Nós aqui, o nosso sistema, geralmente, são sistemas de tratamento completo, porque quando a gente pensa em saneamento em localidade de pequeno porte, geralmente pensamos em sistemas simplificados, em água filtrada pela natureza, nascentes, mas, infelizmente, não é essa situação que a natureza atualmente nos oferece. Não é a culpa da natureza. Nós, homens, né, que estamos agredindo a natureza, e hoje nós temos, muitas vezes, de pegar água em manancial superficial, córregos e rios. Então, nós temos um tratamento completo. Para isso, nós desenvolvemos unidades padronizadas para facilitar a implantação dos sistemas. O floculador e o decantador é uma unidade geminada, as duas unidades juntas. Nós temos um modelo para 3 litros por segundo e um modelo para 6 litros por segundo. Isso desenvolvido de acordo com o tamanho das nossas comunidades. São comunidades pequenas, 200 ligações, menos de 100 ligações, 250. Temos poucas, por exemplo, uma que nós temos em Iuna de 420 ligações. Nosso estado é pequeno, nossas sedes municipais são pequenas e nossas pequenas comunidades são pequenas realmente. Temos também outros tipos de
Ah, sim, ok. Falamos floculador decantador, nós temos um filtro, modelo 3 litros por segundo, padrão, que quando a gente usa um sistema de 6 litros, a gente instala 2 filtros desse. Temos uns modelinhos padrão de casa de química, onde prepara e dosagem acontece o preparo e a dosagem dos produtos químicos, do sulfato e do cloro. Geralmente utilizamos máquinas geradoras de cloro para fabricar o cloro através da salmoura, para ficar mais fácil para a comunidade. É mais fácil, por um lado, mais barato, por outro lado, é um equipamento a mais colocado no sistema, que também requer manutenção. Ok? Temos também o reservatório para lavagem do filtro, a elevatória de água tratada para lavar o filtro. Isso é um básico do sistema que ele era adaptado a cada localidade, né? E os nossos reservatórios também utilizávamos sempre reservatórios pré-fabricados, antes aço e depois em polietileno, fibra de vidro. Outro tipo de sistema que também nós desenvolvemos com poço freático, tipo Amazonas, com 4 metros de diâmetro ou 5 metros de diâmetro e 4 metros, geralmente, de profundidade. Esses sistemas hoje são difíceis da gente utilizar, porque a gente não encontra água com facilidade, assim, a água subterrânea freática e ainda com boa qualidade, geralmente com ferro, nós temos muita presença de ferro, que dificulta. Nesse modelinho, nós tínhamos tudo em cima do poço, era bem compacto, a elevatória e a aplicação de cloro em cima da laje de cobertura do poço. Era bem compacto. Depois jogava água já filtrada pela natureza, clorada, para um reservatório de distribuição no ponto estratégico. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei uma foto do floculador decantador, e essa foto desse sistema que eu queria ressaltar, esse sistema é um sistema que temos uma operadora uma mulher, ele já teve uma pequena reforma, já teve foi colocado um banheiro em um pequeno depósito do lado, e ela mantém esse sistema tão limpo que parece que está sempre recém-inaugurado. É um exemplo, é uma mulher que cuida como se fosse da casa dela, é a Glória. Esse é um floculador decantador e o filtro que aparece aqui nesse outro desenho, nessa outra foto, onde mostra o sisteminha. Um filtro que está semi-enterrado. Pode passar, por favor? Aí a vista de um sisteminha com reservatório de distribuição, lá em cima um reservatório de 10 mil litros para lavagem do filtro, a casinha de químico, floculador decantador, elevatório aqui embaixo, que pega água tratada no reservatório de distribuição e alimenta o reservatório de 10 metros cúbicos, que alimenta a casa de química e lava o filtro. E esse reservatório que distribui. Geralmente, isso fica no ponto elevado da comunidade. Da casinha de química, você tem aí os dosadores, a máquina de cloro e as bombonas no preparo. Já foram 9 minutos. Ok, vamos para frente. Já está acabando. Nós temos que dizer que cada caso é um caso, cada município tem uma forma de participar ou de não participar. Geralmente, as prefeituras contratam um operador ou disponibilizam um funcionário, custeia a energia do sistema, fornece o sulfato, porque os sisteminhas não conseguem se pagar. Antigamente, nosso pró-rural não colocava hidrômetro nas comunidades, não era prática. De 2010 para frente que começamos a colocar, e algumas nós conseguimos instalar através de um projeto com um recurso da Coca-Cola, que é a Fundação Avina, que gerencia isso para a gente. Vamos para frente? Queremos só colocar, muito importante, a união dos moradores, o suporte do município, a CESAM não cobra tarifa, né? E ela oferece um suporte técnico. Devemos lembrar, eu não vou nem passar mais à frente, lembrar que é importante uma estrutura para oferecer o suporte técnico de forma continuada para as comunidades, uma política de Estado, uma perfeita comunicação e parceria entre os níveis institucionais e a companhia de saneamento, e não ter como prioridade a execução da obra. Ok? Uma grande dificuldade que temos é o monitoramento na qualidade da água, portanto, do modelo que nós temos instalados. Não sei, o que vem depois, que a gente pode encerrar para passar para o Reginaldo? Deixa eu ver qual é o que vem depois. Isso aí, agradecemos, e nós vamos chamar o Reginaldo, que é de uma comunidade do município do noroeste do nosso estado, uma região seca, e o Reginaldo é um exemplo de luta, uma pequena comunidade, um exemplo de luta para manter a gestão e para manter o sistema funcionando. Ok? Muito obrigada a todos.
Pode chegar, Reginaldo. Boa noite, né, a todos aí. A gente, através da massa mesmo, desde o início, né, que de 2008, entregou esse sistema para a gente, nós temos essa dificuldade de manutenção porque a comunidade é pequena, tem abaixo de 100 ligações, né, e como não é uma comunidade, né, de muito recurso, a gente teve que começar com uma taxinha mínima, básica, na época. Hoje, né, a luta foi grande para ter essa água e através da CESAM, junto com o governo do estado, né, e prefeitura, União e a comunidade, a gente conseguiu conseguir ir tocando esse sistema para não deixar acabar. É uma luta assim, dos moradores, junto com a comunidade nos apoiando desde o início. E até agora a gente vem nessa luta com muita dificuldade, porque não é fácil você ter uma comunidade pequena que não tem a arrecadação suficiente para expandir ou melhorar o sistema, mas somente para a sobrevivência mesmo, para não deixar que o sistema acabe. Aí a gente não tinha hidrômetro, né? Depois do projeto da Coca-Cola, a Márcia, né, incluiu Itapeba lá. Aqui eu sou de Itapeba, Coporanga, né? Meu nome é Reginaldo, esqueci de falar, desculpa. Mas a gente conseguiu, através do projeto da Coca-Cola aí, junto com a Vini e todo mundo aí, a Coca-Cola dos hidrômetros, e através da massa a gente conseguiu colocar os hidrômetros, que melhorou muito o controle, né, de consumo e aí a gente já tem hoje a associação própria do sistema de água para manter esse sistema. A gente já necessita, como um sistema mais antigo, necessita de reformas, a gente não tem muita capacidade de reformar tudo, a gente depende de apoio sempre. O que a gente tem ganhado tem sido desses projetos, né, sociais aí, e é uma luta porque a comunidade também não tem capacidade de pagar acima do que a gente cobra hoje aqui. Mas o nosso sistema já tem bem antigo, a gente vem na luta, a gente vem sobrevivendo sem grandes sem grandes conquistas financeiras, mas mantendo para que a comunidade não fique sem água tratada, que é o que é importante hoje na questão social, né? E a luta sempre foi essa. Então, é uma luta que é uma queda de braço, porque a gente depende da energia, a prefeitura ajuda a gente com a energia, com o funcionário, né? Com o produto. Às vezes, a gente também cobre equipamentos quebrados para evitar ficar procurando a prefeitura, a gente cobre muito as quebras de tubos que tem que comprar, a gente tem um próprio recurso já. Estamos nessa luta aí para que a gente consiga, né, avançar isso aí, não deixar que a comunidade fique sem água tratada, porque hoje a gente conquistou isso com muita dificuldade e hoje a gente está fazendo de tudo com o apoio da comunidade, que é o mais importante. Todas as comunidades pequenas que eu conheço vem lutando, alguns sistemas não sobrevivem, outros, né, vêm na luta como a gente. E a luta sempre é essa aí, para que esteja no mínimo o tratamento de água, que é um projeto social que já vem arrastando aí. Mas nós estamos aí junto com a Márcia, que também é sempre essa luz para a gente, e essa guia, e está nos trazendo, nos mostrando como funcionam os outros sistemas, né, através de reuniões, a gente já participamos, e hoje a gente já tem um pouquinho de experiência de outras comunidades, a gente vai aprendendo uns com os outros e vai também melhorando o funcionamento da nossa comunidade aqui. A gente tem muito aprendido, não é uma grande comunidade, não tem uma tendência a crescer e a ser um grande sistema, mas a gente quer manter esse sistema dessa forma por quanto o máximo que a gente puder existir, porque é um direito do ser humano. Então, mais ou menos assim, gente, a luta é essa e a gente está sempre na expectativa aqui de não deixar acabar e provocando a juventude também para gostar com a gente, para seguir esse trabalho e a gente melhorar assim que, na medida do possível que puder, a gente vai tentando melhorar também. Tá bom? Só isso aí que eu tenho para falar por enquanto e obrigado aí. A Márcia
já falou muito bem aí o restante para a gente. Muito obrigado aí a todos. Alô, Dani, muito obrigada, Reginaldo. O seu olhar como gestão comunitária é super importante e você falou de alguns pontos muito bons também, da importância de engajar a comunidade e, sim, de garantir um acesso a uma água de qualidade, segura e um acesso domiciliar, porque não adianta ter um acesso a uma água que não seja segura, né? Nós não vamos conseguir ofertar saúde pública para essas pessoas. Eu gostaria de chamar agora o Danilo. O Danilo, ele é da Central da Bahia e ele vai trazer aí uma experiência importante para a gente, porque ele tem uma vivência, ele é bacharel em administração e é gerente das centrais e trabalha com a manutenção e operação de um conjunto de atividades de ações. A minha Siri aqui insistente. A central que o Danilo trabalha é em Jacobina, na Bahia, é uma cidade na Bahia, eles ficam centralizados em Jacobina e atendem um conjunto de municípios com um conjunto de sistemas com gestão comunitária que recebe esse apoio da Central de Jacobina. Também tem uma segunda central na Bahia, que atende um outro conjunto de municípios também, dentro de um modelo de gestão multicomunitária. Danilo, podemos começar? Sim, professor. Danilo, nós estamos vendo o seu... Está visualizando a apresentação? Não, estou visualizando os seus arquivos todos. Está no seu Explorer. Falta você abrir ela. Isso. Agora vamos pegar e ver, então, a experiência do Danilo. Está visualizando bem, professora? Não. Não está aparecendo. Eu vou... Vê se você está compartilhando. Tenta de novo, por favor. No compartilhamento, você está compartilhando a tela certa. Estou sim, estou. Vem aqui, Alex. Vem aqui, Alex. Um auxílio é sempre muito bem-vindo. Então, para quem... agora chegou. Para quem chegou aí agora, nós estamos falando da gestão comunitária em sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais. E agora vamos ouvir o Danilo, que é da Central da Bahia. Ele baseado em Jacobina, na Bahia. Obrigada, Danilo. Vamos ouvi-lo. Seu som, Danilo. Liga seu som. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, professora Virgínia, pelo convite, poder apresentar um pouco das centrais aqui na Bahia. Agradeço de coração, assim, poder esse momento. Vou começar. Tá vendo a apresentação? Só que você não está falando, não está vendo. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Só que eu tenho que liberar, hein? Bom, vou começar. Boa noite. A Central de Associações é uma sociedade civil de direito privado. Estou sem som? Está ótimo, Danilo. Está ótimo. Voltou um probleminha técnico. A Central na Bahia
É uma associação de direito privado, sem fins econômicos, que atua na área de saneamento rural há mais de 2 décadas. Envolve a participação efetiva das associações filiadas na implementação, administração e operação de sistemas, além de contribuir para o desenvolvimento comunitário. Esse modelo de autogestão, ele foi o pioneiro na Bahia, reduziu a dependência de recursos públicos para garantir a qualidade do serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, em localidades de pequeno porte da zona rural. Hoje, como a professora falou, hoje nós temos 3 centrais aqui na Bahia. Em Ceabra, esse modelo de autogestão, ela foi o primeiro lugar que foi na Bahia, em Ceabra, em 1995, depois Jacobina, e agora em 2020 já estamos em construção de Caetité, a nova central da Bahia. Então, hoje são 3. Essa aqui é a nossa sede, fica situada em Jacobina mesmo. Vou passar um pouco os números para vocês aqui. Quantos sistemas Ceabra e Jacobina atende? Ceabra tem 74 sistemas, com 87 ligações, 87 associações filiadas, com 14.200 ligações ativas. Jacobina já tem 26 sistemas, 54 associações, 7.827 ligações ativas. Esse quadro aqui mostra um pouco do quantitativo, né? Os municípios, as ligações, e Caetité aqui está em fase de implantação. Hoje, a gente, juntando Ceabra com Jacobina, hoje já atendemos 22.027 ligações domiciliares, atendendo 70 mil pessoas na central Jacobina e Ceabra. Aqui, o nosso conselho, aqui é a parte do nosso conselho de gestão, né? São 11 membros que a cada 3 meses se reúnem para deliberar as funções aqui para a central Jacobina. Então, são 7 membros de comunidades, 1 prefeitura e 3 ligados ao Estado, que, né, tem 3 ligados ao Estado, que são os órgãos ligados ao saneamento rural, que é a Embasa, a CIS e a SERB. A SERB que executa as obras para a central. Quando a SERB executa uma obra, ela entrega ao gestor, e o gestor ele tem como é que eu vou dizer assim, ele tem como é que eu vou falar aqui, meu Deus, me perdi. Ele tem a facilidade ele tem o poder de designar se vai para a Embasa, se vai para um SAAI, ou se ela compartilha com a central. Aqui é um seminário, aqui é uma foto, algumas imagens de algum seminário que nós fizemos nos 20 anos de centrais, né, os 20 anos de centrais. Foi feito aqui em Jacobina, realizado aqui em Jacobina. A visibilidade da central, visitas internacionais, no México, Panamá, visitas e apresentações nacionais, né, ao longo desses 23, 26 anos, alguns estados que a gente faz, que tem parceiras, que a gente vai divulgar o trabalho das centrais e CISAs também, né. Isso aqui é o seminário que a gente faz anualmente, centrais e CISAs, isso aqui, o último foi feito em 2019, infelizmente, 2020, 2021, não podemos fazer por causa da pandemia, né? Mas esse último ano que foi em 2019. Falar um pouco agora dos sistemas que a central atua hoje, né? O papel da associação, como eu falei, a central ela administra sistemas, e acho que começa pelo trabalho social das comunidades, né? Qual o papel da associação dentro de um sistema, dentro da comunidade? Sempre está se fortalecendo e organizando para fazer gestão compartilhada do sistema, acompanhar, fiscalizar a atuação do operador e local da central, decidir sobre os assuntos de interesse da associação na Assembleia Geral, informar a comunidade sobre as ações da central. O papel do operador é importante no sistema. Ele capacitado e comprometido, ele faz toda a diferença. São os olhos da central dentro da comunidade, porque a central, ela tem o escritório dela, mas cada sistema ele tem um operador que é escolhido pela própria comunidade. Então, assim, um operador ele faz toda a diferença. Ele comprometido, o sistema, todo mundo é abastecido, né? Então, assim, um dos papéis do operador é verificar o funcionamento do sistema, fazer novas ligações e religações, identificar problemas para informar a central, operar o sistema de tratamento, que é importante, né? Todos têm que ter água tratada, corrigir pequenos vazamentos, acompanhar as visitas dos técnicos da central, quando ocorre quando chega um trabalho com um problema na bomba ou no quadro de comando, então ele não é autorizado a fazer, então ele
comunica aos técnicos da central, onde vai para a comunidade para fazer o trabalho ou corretivo ou preventivo, né? E realizar as leituras nos hidrômetros, né? Todos os sistemas das centrais hoje são hidrometrados, e entregar as contas no final do mês. O papel da central na comunidade. Esses aqui são alguns papéis da central na comunidade, né? Empoderamento das associações, melhoria da saúde e qualidade de vida na comunidade, desenvolvimento de economia local, treinamento dos operadores, treinamento da diretoria das associações, né? Organizar, planejar e executar o serviço de manutenção preventiva ou corretiva dos sistemas, faturamento e cobrança dos serviços prestados, investir em melhoria dos sistemas. A central não constrói sistemas, mas a partir do momento que a central está lá atuando na comunidade, está tendo água, então as pessoas, a tendência é que a comunidade cresça. Então, a partir do momento que as casas vão se construindo na central, ela executa pequenas obras, com extensão de rede, né? E medição do consumo de água, que é importante. Todo mundo tem que medir água, né? Porque se não medir, se não tiver a medição do consumo, todo mundo vai usar, né, desenfreadamente, e as pessoas lá no final da rede não vão poder consumir com sua água. Esse aqui é o modelo de fatura das contas das centrais, né? Todo mês a gente manda essa fatura de acordo com a leitura dos hidrômetros que o operador da comunidade tira e manda para a central. Aqui é só um exemplo, né? O consumo da água, até 10 mil litros de água, ela custa R$10,80. O operador, que é escolhido pela própria comunidade, e a comunidade diz quanto é que ele tem que ganhar, né? Através de uma assembleia, ela chega a um valor que o operador mereça ganhar, né? A energia do sistema é um valor que é rateado proporcionalmente ao consumo de cada morador, mediante a leitura do hidrômetro que o operador tira. E essa taxa administrativa também, ela é revertida para a própria comunidade, para se fortalecer a comunidade, né? Pagar pagar o contador todo mês, entendeu? Então, esse valor é revertido para a própria comunidade. E o total, a nossa média de conta hoje, até 10 mil de água, ela custa 22 a 25 reais. Esse aqui é a prestação de conta mensalmente que a central faz com cada comunidade. Então, toda comunidade que a central é filiada, ela todo mês, o nosso financeiro, ele presta conta com a comunidade. Então, toda associação, ela sabe quanto é que a central fatura, quanto é que a central arrecadou. Mensalmente, como a gestão compartilhada, a central, através do seu coordenador financeiro aqui, ela deposita o valor que é da energia e do operador na conta da associação. A central fica com o que é de direito dela, que é os R$10,80 até 10 minutos de água, para poder se manter, comprar os produtos químicos, para poder pagar toda a logística que existe, toda a estrutura que existe dentro da central. E a associação tem por obrigação pagar a energia e o valor do operador. Todo o sistema da central é hidrometrado, tanto com o hidrômetro quanto o macromedidor. É muito importante ter o micromedidor, porque as pessoas, quando não tem, às vezes, a gente está num programa Bahia Produtiva hoje, e a gente vai identificar as comunidades, e a principal dificuldade que as comunidades nos relatam é porque existem pessoas que usam água demais, muita água, entendeu? Quem está no final da rede não consegue usar água. Então, todo o sistema da central é micromedido. Então, assim, quando é micromedido, as pessoas sabem que o que usa água vai onerar no bolso. E tem o macromedidor, que a gente faz a comparação todo mês, comparação do micro e do macromedidor, para saber se está tendo percas, né? Para a gente, se tiver percas muito, muito altas, a gente tem que identificar e solucionar o problema. Isso aqui são alguns parceiros que nós temos, né, aqui, que é o governo da Bahia, o Bahia Produtiva, que é um convênio com o Banco Mundial, a SERB, que faz parte do Conselho de Gestão da Central, que executa as obras, né, a Fundação Avina, Água Mais Acesso, o Instituto Coca-Cola, são grandes parceiros da gente, né? Os municípios também, as prefeituras, são fortes parceiros da gente. Sempre que a gente precisa, solicita alguma ajuda, alguma contrapartida, eles estão dispostos a nos ajudar, porque sabe que a central tem um papel muito importante dentro das comunidades, do fortalecimento das associações, né? Eles oneram, às vezes, as comunidades que não são atendidas pelas centrais, às vezes queimam a bomba, fica 15, 20, 30 dias, né, sem uma assistência, sem poder ter água, né? E a central não, a central ela tem uma priora de 24, no máximo 36 horas, a depender do caso, para solucionar o problema, entendeu? Então, as prefeituras são fortes parceiros da central.
E a central faz, sim, toda a diferença na vida do homem do campo. Obrigado. Sidney dos Santos, que é a presidente da central. Danilo, Oi. muito obrigada pela sua apresentação e eu fico muito satisfeita porque eu estou vendo o trabalho da Central junto com os gestores comunitários, fortalecendo isso, trazendo uma prestação de serviço com uma conta de energia na ordem de 22 a 25 reais, uma conta de água, quer dizer, algo possível dessas pessoas pagarem e participarem e terem aí um trabalho de qualidade. Meus parabéns. E vocês puderam ver pelas fotos que é um sistema de abastecimento de água completo, com todas as etapas, e onde eles apoiam uma porção de gestores maravilhosos, como o Reginaldo, que está aí, que é do Espírito Santo, eles atuam na Bahia, para fazer esse trabalho maravilhoso junto a essas comunidades e promovendo realmente o acesso a um abastecimento de água seguro, de qualidade. Eu estou muito satisfeita de ver aqui a galera que está no YouTube, gente. Tem o pessoal do Ceará, obrigada aí o pessoal do CISAR, que é uma outra instituição que também atua com resultados maravilhosos. Temos também a Raíssa Ecolov, que tem aí um blog nessa área de ecologia. Que bom foi você aí. Ana Carolina Valença, nossa aluna aqui. O Felipe Toé, daí da Central, um advogado famoso e bem conhece muito bem a parte de legislação ambiental ligada a esses elementos de concessão de abastecimento. A Priscila Basílio, que tem sempre contato com a gente, ela é uma doutoranda lá do Espírito Santo e está fazendo seu doutorado nessa área. Temos aí um pessoal estamos aí com bastante gente, muito bom, muito legal. E, por favor, coloquem aí suas perguntas no YouTube. Nós temos gente aí coletando as perguntas que vão trazer aqui para o nosso grupo daqui a pouquinho. Muito obrigada pela participação de todos. E eu queria agora chamar a nossa convidada, a Lil Soto, lá da Fundação Avina, ela que está baseada na Costa Rica, mas ela atua em toda a América Latina, e vocês já viram aí que algumas pessoas, nós já citaram algumas, a Fundação Avina, participando em articulação com a Coca-Cola, que atua também na área de ESG, né? Environment, Social and Governance, que é uma área empresarial que vai trabalhar aí essa questão de sustentabilidade. E é essa relação entre esses sistemas e as empresas interessadas em atuar nessa área tem sido uma parceria muito interessante que a gente tem visto por aí. Então, Lil, toda essa experiência que você tem na América Latina com as organizações comunitárias, vamos te ouvir. Muito obrigada. Soto. Gente, a Lil vai falar português, ela tem um português muito legal e vamos aqui. Eu sei que muito obrigada por botar seu português a nosso favor. Obrigada. Muito obrigada, Ana Virgínia e toda a equipe de LabGEA. Eu sou uma costarriquenha que adora de falar português. Então, aqui eu vou estar muito feliz de compartilhar as nossas experiências na América Latina, acompanhando a gestão comunitária da água em diversos países, para vocês terem uma ideia de como é a gestão comunitária da água no resto da América Latina. E os fatores chaves para a sustentabilidade. Mas vamos primeiro falar um pouquinho do que é a Fundação Avina, porque talvez nem todo mundo conhece. Então,
Nós somos uma fundação latino-americana que promove a sustentabilidade a partir de processos colaborativos, trabalhando com diferentes grupos multissetoriais, gerando impactos positivos em grande escala. Nós temos presença em 20 países da Latinoamérica em 10 diferentes agendas. Uma dessas agendas é o Programa de Acesso à Água e Saneamento. E talvez muitos de vocês conheçam a nossa gestora continental do programa, que é uma brasileira, Thelma Rocha. Então, nesse programa de acesso à água, que nós temos uma abordagem diversa, integral, um dos tópicos importantes que temos trabalhado ao longo de 12 anos é a gestão comunitária da água. E o que é uma OCSAS? Uma Organização Comunitária de Sistemas de Água e Saneamento. É como a Márcia falou, é um grupo de vizinhos que administra um sistema d'água da sua comunidade. É isso. E a gestão comunitária d'água existe além da América Latina. Ela está desde o Canadá até a Terra do Fogo e tem mais de 60 anos de existência. Em alguns lugares, até é um assunto ancestral. Ela chega lá nas áreas rurais, principalmente periurbanas, onde as empresas públicas e privadas de acesso à água não chegam, porque as casas estão espalhadas, as comunidades estão espalhadas. Gerar economias de escala nesse contexto é mais difícil. E aí, onde é mais difícil, é onde estão os gestores comunitários da água, fornecendo um serviço que é fundamental para garantir a universalização do direito humano à água. Esse direito que as Nações Unidas fala que é o fundamental para cumprimento dos outros direitos, porque uma pessoa, que classe de qualidade de vida tem uma pessoa que acede a uma água sem qualidade, que só chega poucas horas ao dia, ou que tem que caminhar longas distâncias para procurar a água. Por isso, ter a água de qualidade intradomiciliar é um motor de desenvolvimento comunitário e social e chave para alcançar o ODS 6, que tem que ver com acesso à água e saneamento. Uma característica das OCSAS, que eu quis deixar aqui bem, uma lâmina especial para isso, é que elas, além de tudo essa função tão importante, essa responsabilidade que assumem, elas são escolas de democracia participativa. Porque vocês escutaram, elas têm que prestar contas às suas comunidades do que elas fazem, gerenciando aquele sistema, aquela cobrança que elas fazem do serviço d'água, aqueles investimentos que eles fazem, tem que prestar contas, tem que eleger democraticamente aqueles líderes das comunidades, muitos deles que fazem o trabalho voluntariamente, ad honorem, sem receber paga. Então, são valores da sociedade. Essas OCSAS, para elas funcionarem bem, precisam de elementos chaves. Precisam de um marco legal favorável, que reconheça a existência daquela organização que presta um serviço, para ela poder ter uma conta bancária, para essa prestação de contas que é tão importante, e para o gerenciamento daquela empresa social que é da comunidade para a comunidade. Também precisam de capacitação e assistência técnica periódica, porque ninguém nasce aprendido. Todos os gestores comunitários começam aprendendo e eles precisam desse acompanhamento. E se juntarem entre eles para
gerar economias de escala, para compartilhar conhecimentos e para ter uma voz e ser escutados, porque muitas vezes passam inadvertidos, passam invisíveis da sociedade, dos tomadores de decisões, dos políticos, de todo mundo. A proteção das fontes d'água é fundamental, porque é a razão de ser da gestão comunitária da água. Se a gente não garantir aquela água para as futuras gerações, então o desenvolvimento para. E ter acesso a recursos financeiros também é chave, porque as OCSAs têm que funcionar bem, têm que crescer, se modernizar, e para isso elas precisam de capital. Como será que podem ser combinados esses 5 elementos? E aqui que nós vamos compartilhar o nosso aprendizagem de 12 anos acompanhando gestão comunitária d'água na América Latina. Porque sempre a gente se fazia essa pergunta: como conseguimos que as OCSAs sejam sustentáveis? Experiências como aquela que o Danilo acaba de falar para a gente são tesouros não muito comuns na América Latina. Nós chamamos essas experiências de Centros de Atenção Integral para a Sustentabilidade das OCSAs, que é uma associação de OCSAs que oferece serviços para que elas sejam efetivas e eficientes. Vou compartilhar com você um pequeno vídeo que explica isso. Me avisam, por favor, se o som está bom. Escuta. Na América Latina, existem em torno de 145 mil organizações comunitárias de serviços de água e saneamento, conhecidas na maioria dos países pela sigla OCSAS, que distribuem água para mais de 70 milhões de pessoas, principalmente em zonas rurais e periurbanas. As OCSAs são formadas por grupos de moradores eleitos democraticamente por suas comunidades, que se organizam de maneira voluntária e sem remuneração para administrar, operar e manter os sistemas de água e saneamento, e assim fornecer serviços gerenciados de forma segura que melhorem a qualidade de vida de suas comunidades. As OCSAs variam muito em tamanho e tipo de organização. É possível encontrar algumas pequenas com menos de 50 usuários e outras grandes com mais de 4 mil usuários de água. Embora as OCSAs existam há mais de 50 anos em nossa região, ainda enfrentam desafios para a prestação dos serviços de maneira adequada. Por esta razão, muitas delas têm optado por se associar e assim somar esforços e alcançar economias de escala que ajudem a melhorar seus níveis de gestão. Algumas dessas associações fortaleceram a maneira de apoiar suas afiliadas por meio do desenvolvimento de Centros de Atenção Integral para a Sustentabilidade das OCSAs, mais conhecidos como CAI. No Brasil, CISAR e Central são exemplos de CAI. Os CAI são empreendimentos sociais sem fins lucrativos que oferecem serviços a um grupo de OCSAs associadas entre si e localizadas em um território definido, que pode ser, por exemplo, uma bacia hidrográfica, um município ou uma região específica. Os CAIs ajudam a melhorar o nível de gestão das OCSAs através da oferta de distintos serviços, sendo os mais comuns capacitação, assistência técnica, acompanhamento e apoio na tomada de decisões. Um serviço intangível, porém de alto impacto. Outros serviços prestados pelos CAIs incluem controle da qualidade da água, canalização, serviços administrativos, fornecimento de insumos ou desenho de estratégias. Apesar das experiências de CAIs existentes na América serem muito similares entre si, todas apresentam diferenças relacionadas ao contexto. Uma delas é a forma como se financiam. Cada CAI se sustenta economicamente através de uma mescla de distintas fontes de financiamento. Por exemplo, aporte voluntário do tempo que dedicam os diretores dos CAIs, aportes de seus associados, aportes públicos de governos locais, estatais ou federais, venda de bens e serviços às OCSAs,
e as contribuições em dinheiro ou em materiais de ONGs, cooperativas, instituições públicas e acadêmicas. A Fundação Avina e a Confederação Latino-Americana de Organizações Comunitárias de Serviços de Água e Saneamento, CLOCSAS, sistematizaram várias experiências de CAI em distintos países da América, como, por exemplo, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Colômbia, Equador e Brasil. Uma das aprendizagens tem sido que os CAIs mais sustentáveis em termos financeiros são aqueles que realizaram alianças de colaboração com os governos. Como sociedades latino-americanas, não devemos nos conformar que milhões de pessoas consumam água que não seja gerenciada de forma segura. Os CAIs são aliados-chave para o cumprimento do direito humano à água e o saneamento das populações mais vulneráveis em nossos territórios. Vamos conhecer mais esses empreendimentos sociais e buscar formas de fortalecê-los e multiplicá-los em toda a América Latina e Caribe. Bom, muito obrigada. Eu só gostaria de compartilhar com vocês que a Avina tem uma biblioteca virtual na página da Avina, no sítio web, e onde tem muitos de documentos sobre gestão comunitária da água, sobre os CAIs, sobre associatividade entre OXAs, e agora traduzidos ao português, muitos deles. Muito obrigada e aqui termina a minha apresentação. Muito obrigada, a Lil. Ela trouxe realmente uma visão muito clara do que significa a gestão comunitária da água e os resultados que ela pode fornecer. Eu não sei se está indo tudo bem aqui comigo, mas espero que sim, que eu estou meio congelada. Eu escuto bem. Então, assim, muito obrigada, e nós vamos, então, passar para as perguntas. E eu queria lembrar que temos aí um formulário de verificação de presença para aqueles que vão precisam de certificados, então a gente tem que fazer isso. E tem algumas questões no Mente que também estão sendo colocadas aí para a interação das pessoas, que daqui a pouco a gente vai mostrar esses resultados. Mas, para agora, eu vou, então, pedir a Juliana Dias, que está nos assistindo, é uma quase formanda de Engenharia de Recursos Hídricos, que está aí olhando as perguntas. Juliana, que temos aí de perguntas, Juliana? Boa noite a todos, já temos bastante perguntas. Muita gente está perguntando qual é a maior dificuldade para a implantação do sistema de gestão comunitária nas comunidades. Algumas pessoas até perguntam se uma das maiores dificuldades seria conseguir o engajamento da comunidade. Essas perguntas não foram direcionadas a uma pessoa em específico. Perdão, uma pessoa direcionou essa pergunta ao Danilo. Então, Danilo, o que você acha? Realmente, assim, é um dos gargalos. A gente, quando vai apresentar um projeto para uma comunidade, e assim, algumas comunidades hoje, eles têm aquela rotina, de não pagar as contas de água, entendeu? E a partir do momento que vai uma central fazer uma proposta lá, fazer uma proposta para a comunidade, mesmo que eles, às vezes, passem por dificuldade de abastecimento de água, depende muito da prefeitura,
mas acho que um dos principais, não sei, não vou dizer que seria o principal, mas é um fator muito importante, é um fator que às vezes atrapalha muito a questão da gestão, o engajamento da comunidade. A comunidade ela tem que estar preparada, ela tem que se fazer um trabalho social muito forte, muito intensivo, preparar toda a comunidade para elas poder fazer a gestão compartilhada do sistema, saber que ela é um patrimônio deles, entendeu? Juliana, o que mais temos aí? Ainda com relação à comunidade, aproveitando esse gancho, falaram que foi mencionado que a comunidade ela auxilia na gestão do abastecimento da água. E aí perguntaram se os moradores recebem alguma capacitação para isso. Essa pergunta também não foi direcionada a uma pessoa, a um apresentador ou apresentadora específico. Posso responder? O modelo de gestão da central? Claro. Sim. Toda comunidade ela tem um operador que é escolhido pela própria comunidade, né, através de uma assembleia, e é capacitado pela central para fazer o que é da demanda dele, entendeu? Tirar pequenos vazamentos, entregar a conta, tirar a leitura dos hidrômetros, do macro medidor, para no final do mês comparar o micro com o macro. Eles são os olhos da central dentro da comunidade. Quando parte para uma mais robusta, aí os funcionários da central que são capacitados, para mexer com bomba, mexer com quadro de comando, aí fala os funcionários da central. Mas ele tem um papel muito importante dentro da comunidade, o operador do sistema. Agora, pode eu dizer queria como é eu queria que a Márcia dissesse também como é que funciona lá no Espírito Santo, Isso. que não tem uma instituição como a central. É uma operação unicomunitária, quer dizer, uma comunidade que está fazendo todo esse papel, e com o apoio do Estado. E aí, Márcia, como é que funciona isso no Espírito Santo? Então, primeiro eu queria até falar da pergunta anterior, só uma observação. A comunidade precisa... Deixa eu botar meu vídeo que eu tinha tirado. Desculpa. A comunidade precisa... Para ter o sistema de gestão comunitária, a comunidade precisa querer. Muitas vezes, infelizmente, o querer vem pela dor. Ou seja, não tem água disponível naquela região, é seca. Então, eles acabam buscando uma forma de se agregar para ter água. Só uma coisa. Sobre a pergunta, aqui, por exemplo, como o sistema não se mantém, muitas vezes a prefeitura coloca um operador que a comunidade escolhe, mais ou menos, ela escolhe e a prefeitura contrata, ou a prefeitura tem um empregado, um funcionário local, que pode ser um varredor de rua, pode ser um que trabalha em coveiro, e de toda forma coloca e a gente capacita o pessoal da CESAM, nós da CESAM capacitamos para ele, dentro do possível, para ele operar o sistema. Então, a diferença é muito grande quando você tem uma instituição aí no meio, que é no caso do multicomunitário, que você tem essa organização que agrega essas comunidades e consegue dar um suporte maior. Não sei se vocês conseguem ver a diferença aí, bem grande. É isso, Ana Virgínia? Eu acho que você falou uma coisa muito importante. É preciso que a comunidade tenha esse desejo, né? Porque você tem que casar o acesso à água, um direito universal, com a vontade dessa população e que ela perceba e reconheça a importância disso, com impacto direto na sua saúde. Então, a comunidade realmente é muito, muito interessante a sua colocação. E eu queria... Juliana, nós temos mais perguntas aí? Temos muitas perguntas. Acabaram de fazer uma pergunta aqui no chat agora. No caso das comunidades que recebem irrigação, como os assentamentos do MST, existe a possibilidade de aplicar esse modelo? Foi uma pergunta sem direcionamento também.
Ana, O que você acha aí, Márcia? o assentamento rural também passa a ser uma comunidade. O assentamento rural instituído, reconhecido, não é a invasão, o assentamento, é uma comunidade. A gente tem aqui no Espírito Santo alguns assentamentos que receberam o sistema de saneamento rural. Só que a água do sistema não é a água para irrigação, é a água para consumo humano. E as comunidades tradicionais, como quilombolas e assentamentos, têm características diferentes também, inclusive para fazer o sucesso da gestão comunitária. São características diferenciadas de uma comunidade igual a de Reginaldo, são moradores normais daquele lugarejo, entendeu? Então, é possível receber o sistema, mas a água do sistema não é para irrigação. Então, o que pode acontecer durante um projeto, para elaboração de um projeto, tudo haver esse entendimento de também ter algum tipo de captação para ajudar aquela comunidade, uma captação de uma água bruta que venha para ajudar na parte da produção, ok? Só que não é o sistema de tratamento, né? Pode haver um entendimento para haver essa ajuda aí, ok? Não sei se eu respondi. Eu acho que você tratou de duas questões muito importantes, que e nesse tipo de trabalho ele ocorre, que é um respeito e uma consideração dos valores culturais do grupo dessa comunidade. Todo o sistema, todo o engajamento respeita e valoriza e reconhece os valores culturais, as diferenças e as peculiaridades de cada um. Isso é super interessante. E também que nós estamos falando aí de um acesso à água para consumo humano, que precisa, inclusive, atender, no caso do Brasil, às características estabelecidas pelas portarias do Ministério da Saúde. Isso é um outro aspecto importante. O pessoal da Conexão Engenharia está colocando aqui, gente, é muito importante que vocês deem o seu like aí no nosso YouTube, para a gente estar sempre avançando aqui nas nossas lives. Juliana, mais alguma pergunta? Perguntaram aqui quais benefícios uma empresa como a Coca-Cola tem ao doar recursos para auxiliar na gestão comunitária dos sistemas de abastecimento de água. Também é uma pergunta sem direcionamento. Lil, você sabe trabalhar? Eu diria, já posso aqui, eu vou pedir a Lil que acrescente um pouco como é que funciona esse tipo de engajamento do setor privado, mas eu já adianto aqui que você tem hoje nas organizações uma área chamada ESG, que está ligada à área de sustentabilidade social e governança dessas empresas, e isso hoje está engajado em todos os segmentos da empresa, e quando uma empresa se engaja nesse processo, quem está se engajando é exatamente essa área ligada à sustentabilidade, o social e o ambiental que está nessa empresa. Mas, Lil, talvez você possa contribuir um pouquinho mais aí nessas explicações envolvendo o ESG e o engajamento que a Avina tem trabalhado de uma forma bastante interessante, aproximando esses dois setores com resultados muito interessantes para a sociedade. Bom, toda empresa tem uma coisa que se chama a pegada hídrica, que é aquele consumo que faz da água. Então, a Coca-Cola, ela se comprometeu a repor essa pegada hídrica. E então, ela tem projetos e desenvolve projetos que têm que ver com acesso à água e também com temas de conservação da natureza para... deixa eu pensar a palavra em português, para mitigar, não, mas também para recuperar
os reservórios da água que estão embaixo da terra. Agora não estou lembrando a palavra exata. Recarga de aquíferos. Isso, recarga aquífera. Então, eles se comprometem com projetos sociais, ambientais, de diversos tipos, para também contribuir um pouco para repor essa pegada hídrica e também por aquela responsabilidade social que deve ter todas as empresas. Eu estou vendo aqui eu estou me metendo no papel da Juliana aqui. Juliana, eu estou vendo duas perguntas aqui bem interessantes que eu acho que a Lil também podia contribuir, e eu sei que eles têm. Uma pergunta é se existe sistemas de congestão comunitária no Amazonas. Eu não sei se a Lil tem essa informação. Eu sei que sim, existem sistemas de pequeno porte, mas com bem pequenininho porte, mobilizado por ONGs, eventualmente, nas comunidades ribeirinhas. Eu acho que eu já vi alguma coisa assim também. Sim. Mas uma pergunta muito interessante, que ali eu podia falar melhor, se você sabe a diferença entre a concepção jurídica da Central da Bahia, do CISAR e do CAI. A Central da Bahia e o CISAR são parecidos. Ok. Vou começar por essa segunda. Eles são conceptualizados como CAIs, o CISAR e a Central. E tem mais outros que vocês viram no vídeo. Todos são diferentes, todos se fazem à medida daquele contexto onde eles se desenvolvem. Isso implica também a parte jurídica, porque pode variar até de um estado a outro e mais de um país a outro. Mas o conceito de que o sistema pertence a uma associatividade de segundo nível, de associações de OXAs. Neste caso, seria associações de associações no Brasil. E então, ela também precisa de ter aquela personeria jurídica, porque ela vai prestar serviços, ela vai fazer cobrança, ela vai comprar. Então, ela tem uma atuação comercial que precisa essa formalidade. E tem que analisar o contexto de cada país, de cada estado, onde você vai impulsar um desses CAIs para elegir a personeria jurídica correta. Não sei se isso contesta a pergunta, Ana Virgínia. Eu acho que está bom. Ô Danilo, você podia acrescentar alguma coisa aí? Por favor, professora, repete a pergunta, por gentileza. Sobre a concepção jurídica da Central, CISAR e CAI. A Central, qual é a concepção jurídica dela? Ela é uma ONG? Ela é uma empresa? Eu já percebi, e na sua apresentação você mencionou que a sua diretoria é formada por membros das associações, né, representantes das associações, mais as instituições que atuam. E qual é a personalidade jurídica da Central? Ela é uma ONG? Ela é empresa? Ela é uma ONG. Ela é uma associação que faz manutenção de sistema de abastecimento de água. Vamos dizer assim, ela é uma associação que ajuda as outras associações. É uma confederação de associações. É uma federação de associações. Então é isso. Entendeu? Ela é uma associação de associações. Uma associação de associações. Como a Lil colocou. São muito, muito próximas. A ideia é essa, né? É aglutinar os esforços associativos para ter um resultado melhor. Juliana, mais alguma pergunta aí? Ana Virgínia? Sim, sobre a outra pergunta no Amazonas,
se tem sistemas de água comunitários em Amazonas. Tem um parceiro da Vina que ele está fazendo várias implantações em Amazonas, é muito interessante, com comunidades diversas, e eles acompanham para a construção e o mantenimento dos sistemas. Que ótimo, que ótimo. Obrigada, muito bom. Tá vendo? Eu já tinha visto em alguma apresentação do Saúde e Alegria Saúde de e Alegria é o Saúde e Alegria. E Faz um faz. trabalho bem interessante. Juliana, temos mais alguma pergunta? Isso. Eu dizer enquanto a Juliana está formulando, vai apresentar mais alguma pergunta, eu queria dizer a vocês que nós estamos compartilhando aí no chat um drive com uma série de materiais disponível. Eu estou vendo que tem pessoas aqui do Prof. Água, gente fazendo doutorado, e são materiais, artigos, vídeos que a Central disponibilizou, e vamos também colocar os links que a Lil também está disponibilizando para o pessoal que está pesquisando, estudando, ter aí material de consulta. Juliana, temos mais alguma pergunta? Temos. Foi perguntado com relação ao custo de manutenção e geração da água da estação. Eu sei que varia bastante, né, dependendo do sistema e de outros fatores, mas direcionaram essa pergunta ao Reginaldo. Qual é o custo da água na estação com a qual ele tem contato hoje? Na sua comunidade, Reginaldo, como é que é? O custo para o usuário? Para o usuário. O custo para o usuário? O custo hoje a taxa de R$15, a taxa mínima de R$15, e aí a gente, de acordo com o consumo também, aumenta esse valor. Se gastar acima de 15 metros, paga R$15. Abaixo de 15 metros, paga R$15. O que passa disso, paga além, entendeu? Mas a taxa mínima mesmo é R$15. R$15. 15 metros mensais, Para facilitar, Okay. que o padrão é 10, né? 10 metros cúbicos de taxa mínima, a nossa é 15. É o consumo mínimo, né? Ok. Bom, eu vou pedir para o Patrick mandar para a Dani para compartilhar um pouco dos resultados das consultas no Mentimeter. Ana, vou compartilhar aqui agora. Lembrando que a gente vai ter um drive. Se você já tinha em si o sistema de abastecimento de água com gestão comunitária, 65% das pessoas não conheciam. Estamos chegando com esse tema num público novo, o que nós achamos muito bom também, e agradecemos também aqueles nossos que já conheciam, que também vieram nos prestigiar e conhecer mais um pouco sobre essas experiências. Que bom. E a outra pergunta? De qual local você está nos assistindo hoje? Muita gente de Niterói, onde nós estamos, mas temos gente de vários lugares, João Pessoa, na Paraíba, Juiz de Fora, tem também gente do Ceará e de outros lugares. O Espírito Santo tem gente também, que a gente estava vendo aqui. Muita gente de Niterói, porque é onde nós estamos, na UF, na Universidade Federal Fluminense. Então, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre a gestão comunitária dos sistemas de abastecimento de água, como isso pode romper barreiras para o atendimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 6. Estamos no Conexão Engenharia, aqui da UF, e aí estamos, então, completando já esse assunto. Palestrantes queridos, algum de vocês quer concluir alguma coisa, mencionar alguma coisa? Nós já estamos encaminhando para o final,
Nosso tempo já está aqui concluindo, e aí eu perguntaria aí, Márcia, Reginaldo, Lil e Danilo, se vocês querem aí acrescentar alguma coisa, mencionar alguma coisa. Sobre o custo do sistema que perguntaram. Pode ser? Pode, claro. Na realidade, o Reginaldo falou o valor que ele cobra, e a gente tem que lembrar que a prefeitura ela paga energia, e nem sempre ele consegue ter acesso ao custo da energia dentro da prefeitura. Às vezes nem a prefeitura sabe onde é que está a conta de energia lá. Então, o custo real do sistema, ele tem que se essa pergunta, ele tem que pegar e somar o custo do operador, o custo da energia, o custo do produto químico sulfato e das manutenções que ele tem. Então, ele tem que pegar o custo da associação mais o que a prefeitura paga, para ter o custo real do sistema, se é essa que foi a pergunta. Isso. E aí vai chegar um pouco dentro do valor que a central tem lá, com uma conta de R$22 a R$25, que ela deve englobar isso tudo. Porque ela tem economia de escala. É importantíssimo as pessoas entenderem a diferença do unicomunitário para o multicomunitário. Que é quando as associações se juntam. E aí você tem o benefício da gestão comunitária, com o engajamento da sociedade, tudo isso, e também um ganho de escala, podendo ter mais contratação de técnico, de engenheiro disso. Na Amazonas, importante, o mundo de água e a comunidade sem água para beber. Tem que limpar a água. Eles usam muito energia solar e coisas bem simplificadas, até ozônio, que não consegue colocar o cloro, eles não conseguem distribuir cloro, porque as comunidades são muito distantes, é um outro mundo. Eu sugiro, Ana Virgínia, a FAZ e o Saúde e Alegria, e tem ainda a ASPROC, que são organizações que participam da Aliança Água Mais Acesso, que a Ali Souto está aqui, maravilhosa, que a gente chama de Souto, e trazer para esse pessoal falar um pouco sobre como eles fazem no Amazonas. É impressionante. Nós tivemos a oportunidade de ver de perto, e é impressionante. Uma sugestão aí, hein? De uma próxima webinar. Ótimo, muito bom. Eu não sei se o Danilo ainda está conseguindo o contato, ele estava com algumas dificuldades. Já sim, professor. Mas já. Tá aí? Então, tem uma questão que eu acho que seria a nossa última questão, porque o nosso tempo já esgotou, que é que dificuldades e como vocês fizeram com a questão da pandemia, né? Professora, como a água é essencial, principalmente na pandemia, porque tem que ter higiene, nós não paramos um dia, nós não paramos nenhum momento. Nós continuamos, claro, paramos as viagens com trabalho social, né? Mas a questão de manutenção, fornecimento de material, faturamento, cobrança também não fizemos, porque nós também temos o hábito de cobrar, né? As pessoas que não pagam as contas, a gente vai lá e negocia e corta. Então, assim, nós não paramos em nenhum momento. Ok, entendo. Olha, nós já estamos concluindo, e só para lembrar que o Conexão Engenharia tem uma ação aqui com engenharia solidária envolvendo a pandemia, não só envolvendo alimentos e distribuição, organizado pelos próprios alunos aqui, como também tivemos algumas ações para atender face shield, fabricando coisas para poder atender a situação. Bom, eu acho que nós já concluímos e eu vou agradecer a todos e podemos, então, concluir essa live. Muito obrigada a todos que puderam participar aqui e vamos então, concluir a transmissão no YouTube. Muito obrigada aí a Dani e o pessoal do Conexão Engenharia que nos ajudaram nisso.